Quando a gente fala especificamente do preço do arroz, a gente tem uma série de elementos que estão aí vinculados a essa alta. Não é apenas, como o Paulo Guedes disse, reflexo de um aumento de consumo interno, como se a vida das pessoas tivesse melhorado, como ele disse, né? Infelizmente, não é essa a situação, antes fosse. A gente tem alguns fatores gerais e alguns fatores internos e externos. Bom, o principal fator geral, obviamente, é a pandemia, né? A pandemia que atingiu não só o Brasil, mas o resto do mundo, ela significou necessariamente uma interrupção nas cadeias de distribuição de produtos, uma interrupção na rede de produção, e isso, obviamente, teve um impacto em custos mesmo. A gente viu alguns estudos de IPEA e IBGE mesmo, mostraram que a maior parte das famílias brasileiras apresentou redução de renda nesse segundo trimestre de 2020. Então, a média de queda de renda foi algo em torno de 20% no mínimo entre as famílias. Falando ainda dos fatores internos, a gente teve também, historicamente, a gente está falando de pelo menos ali 2019 para cá, um aumento de áreas cultiváveis com commodities nas quais o Brasil tem mais negociação no exterior, então um aumento de áreas destinadas à produção de soja, milho e algodão, por exemplo, e culturas mais voltadas para o mercado interno, como arroz e feijão, por exemplo, tiveram ou redução de áreas ou estabilidade em alguns locais. Ou seja, a gente chegou aqui nesse período de pandemia com uma situação que combinou uma menor produção brasileira de arroz e feijão, junto com um aumento de demanda que não foi só nacional, mas internacional também, e as pessoas estando em casa, o aumento de consumo de arroz e feijão realmente cresceu um pouco mais. Em relação aos fatores externos, né? Enfim, interno e externo, a gente teve aqui a cotação de dólar, que tem um peso enorme em relação ao preço não só do arroz, mas de outras commodities. Quando a gente fala de commodities, a gente está falando de produtos que são negociados no exterior, né? Produtos que o país produz internamente que vende para o exterior. Então, para as pessoas comuns, é muito difícil da gente imaginar o preço do dólar subiu, eu não compro dólar, por que isso me importa? Importa, né? Porque na ponta, o preço do dólar, ele tem impacto nos nossos alimentos, né? Então, uma boa parte do preço do arroz, hoje que nós estamos vendo, esse aumento de preço, está vinculado sim ao aumento do preço do dólar também. Isso porque quando o dólar sobe em relação ao real, isso faz com que os nossos produtos brasileiros no exterior tenham uma percepção, tenham uma maior competitividade, ou seja, os produtores nacionais, os grandes produtores nacionais, podem optar em vender para o exterior, onde vão ter uma lucratividade maior, ao invés de vender internamente. Então, esse sim é um grande impacto que a gente viu em relação ao preço do arroz aqui no Brasil. Então, não o consumo das famílias meramente, mas principalmente um aumento do dólar que serviu de estímulo às exportações brasileiras de arroz, de feijão, de soja, de milho, e isso, obviamente, se reflete na falta desses produtos internamente, então, portanto, por isso, aumenta-se o preço internamente. Uma outra coisa que é importante da gente falar também, em relação a essa questão internacional, diz respeito à quebra de safras internacionais. Então, a gente tem outros players, outros países que são produtores de arroz ao redor do mundo. Então, a gente tem Índia como um dos maiores produtores, e China também, e Estados Unidos. E esses três países sofreram queda de produção, principalmente de quebra de safra. A China sofreu com uma inundação grande ali nas plantações, e isso, obviamente, afetou a quantidade de arroz disponível. Estados Unidos já vinham enfrentando problemas na safra de arroz desde outubro do ano passado, então isso nem é um dado novo, né, é sabido. A Índia também teve questões climáticas que influenciaram na produção de arroz, então, portanto, a demanda externa por esse produto acabou subindo, né? Então, esses fatores internacionais, eles têm muito mais peso do que os nacionais, né? Então, cresceu a demanda externa
por arroz, que não pôde ser atendida por esses países, então surgiu uma oportunidade para o arroz brasileiro e o grande produtor brasileiro acabou optando por vender para o exterior, até porque o dólar estando também mais alto, a receita para ele em reais acaba sendo maior. Né? Essa é uma questão. E como internamente os órgãos públicos não tinham mais estoques reguladores para equilibrar o preço internamente, então a gente vê um aumento de preço surgindo. Uma outra coisa que é importante também falar em termos internacionais, que teve sim peso na questão do preço do arroz, diz respeito a problemas geopolíticos, né? Um grande exemplo disso diz respeito, por exemplo, ao fato dos Estados Unidos terem parado de vender arroz para países árabes e para a Venezuela nos últimos meses. Isso também abriu uma janela de exportação para o Brasil deste produto, arroz. A gente já tinha comércio, por exemplo, com os árabes em relação a carnes, e também passamos a exportar arroz, isso porque Estados Unidos cortou relações com esses produtos para esses países. Ou seja, a demanda internacional por arroz cresceu exponencialmente e o grande produtor nacional brasileiro acabou optando por isso. Então, quando a gente olha os levantamentos feitos pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, a gente vê, né, que o preço do arroz em 12 meses aqui no Brasil chegou a variar mais de 100%. Então, quando a gente olha o preço da saca de arroz de 50 quilos, do tipo 1, em janeiro, a saca custava R$ 49,60. Isso a gente está falando de preço ao produtor, né? Em setembro de 2020, a mesma saca, o mesmo tipo do arroz, vale R$ 103,38. Ou seja, a gente teve um aumento aí de 108% no preço da saca ali na produção do produtor. Quando a gente olha também o preço em dólar da saca também mudou, ou seja, não apenas a variação cambial, a mudança que a gente tem quando a gente faz a conversão de reais para dólares, então, que por si só já garantiria um maior retorno para o produtor nacional, mas o que a gente tem também é que o preço em dólar também subiu por causa dessa quebra de safras ao redor do mundo, né? Então, segundo os dados do CPEA também, em dólar, a saca valia $11,95 em janeiro e passou para $19,46 em setembro, ou seja, em dólar uma variação de 62,85%. Então, esse conjunto de coisas acabou fazendo com que os mais pobres sofressem. Então, se com R$600 era possível, numa grande cidade, você garantir a segurança alimentar, hoje, esses R$600 já não seria possível garantir isso. Com R$300, então, é certeza que essas famílias voltarão para a vulnerabilidade alimentar, né, para a área de insegurança alimentar. Então, nós temos realmente um problema bastante sério aí para os próximos meses.